Vem comigo, vamos juntos aqui na leitura da carta de Paulo aos Romanos. Paulo começa a carta aos Romanos falando sobre sujeição à autoridade, dizendo que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Por quê? Olha o que Paulo diz aqui: não há autoridade que não venha de Deus. E aquele que se rebela contra a autoridade se coloca contra Deus. E Paulo dá aqui uma chave. Ele fala que a autoridade, o governante, não deve ser temido, a não ser por aquele que pratica o mal. Se a tua vida for um livro aberto, não tem problema. Quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem. E a autoridade te enaltecerá. É bem aquilo que Jesus fala lá em João 11, o dia tem 12 horas. Aquele que anda de dia não precisa temer. Jesus não está falando que você não vai andar à noite. O que Jesus está dizendo é que a tua vida seja um livro aberto, que você ande às claras e tudo te irá bem. Então, Paulo vai seguindo aqui nessa questão da submissão e de andarmos direito em relação às autoridades, dando a cada um o que é devido. Para quem é devido imposto, pague-se o imposto. Para quem é devido tributo, pague-se o tributo. Para quem é devida honra, dê-se a honra. Para quem é devido temor, dê-se o temor. E é no versículo 8 de Romanos que Paulo fala sobre não devermos nada a ninguém a não ser o amor. Paulo também fala da urgência que temos, que o tempo está passando. Há 2000 anos atrás, Paulo diz assim: a noite está quase acabando e o dia logo vem. Vamos deixar o que é errado e vamos fazer o certo, comportando-nos com decência, nos revestindo de Jesus Cristo e não premeditando como vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Um capítulo extremamente prático, esse capítulo de Romanos, o capítulo de número 13. Falando sobre a obediência às autoridades, e é interessante nós vermos, por exemplo, Jesus e seus apóstolos nunca desobedeceram ao governo por razões pessoais. Quando eles o fizeram para seguir os padrões morais de Deus. E essa desobediência custou-lhe caro. Por que é que, por exemplo, Paulo foi preso? Por pregar o evangelho. Ameaçados, agredidos, enviados à prisão, submetidos à tortura e até mesmo executados pela sua fé. Então, se nós formos confrontados na nossa fé, e essa deve ser a única ocasião em que devemos desobedecer um governo. Quando um governo nos obriga a desobedecermos a Deus. Vivamos, então, em paz com o Estado, desde que o governo nos permita vivermos de acordo com a nossa fé, com aquilo que é a nossa convicção espiritual. E ainda que o governo seja injusto, se você é do bem, você não se sentirá atemorizado. Quando a autoridade, ela cumpre o seu dever, quando ela também é justa, a gente não tem nada a temer. Que Romanos 13 seja uma verdade na nossa vida. Que o Senhor Jesus assuma o controle da nossa vida. Se formos mais e mais semelhantes a Ele, se cultivarmos as suas qualidades, aquilo que Ele nos ensinou quando esteve aqui no mundo, o amor, a humildade, a verdade, o serviço, que nós nos enchamos e nos revistamos de Cristo, para que possamos agir com o nosso irmão como ele agiu em relação a nós, fechando toda a porta do pecado, toda a porta do desejo pecaminoso.
Amanhã vamos falar sobre Romanos 14, antepenúltimo capítulo, onde Paulo fala sobre relacionamento, sobre auxiliarmos o nosso irmão que é mais fraco na fé. E a gente já está chegando aí para a reta final, vamos encerrar aí no sábado. Que Deus nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Meu bom dia para a querida Zenaide está por aqui, bom dia, Deus abençoe. Pastor Alex Lucas, a pastora Solange, a pastora Simone, quanta pastora, quanta gente querida, Deus abençoe cada uma de vocês. Carlota, querida, bom demais estar com você aqui, uma excelente quarta-feira para minha querida Carlota, que Deus te abençoe, querida. Muito bom ter você aqui conosco. Você que pode, pare aquilo que você está fazendo agora. Pegue aí os teus pedidos de oração. Vem comigo para que juntos nós clamemos a Deus. Oremos agora ao Senhor e vivamos aqui todo o bem que Ele já preparou para nós, em nome de Jesus. Filha, vem comigo, vamos juntos aqui na leitura da carta de Paulo aos Romanos. Paulo começa a carta aos Romanos falando sobre sujeição à autoridade, dizendo que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Por quê? Olha o que Paulo diz aqui, não há autoridade que não venha de Deus. E aquele que se rebela contra a autoridade se coloca contra Deus. E Paulo dá aqui uma chave. Ele fala que a autoridade, o governante, não deve ser temido, a não ser por aquele que pratica o mal. Se a tua vida for um livro aberto, não tem problema. Quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem. E a autoridade te enaltecerá. É bem aquilo que Jesus fala lá em João 11, o dia tem 12 horas. Aquele que anda de dia não precisa temer. Jesus não está falando que você não vai andar à noite. O que Jesus está dizendo é que a tua vida seja um livro aberto, que você ande às claras e tudo te irá bem. Então, Paulo vai seguindo aqui nessa questão da submissão e de andarmos direito em relação às autoridades, dando a cada um o que é devido. Para quem é devido imposto, pague-se o imposto. Para quem é devido tributo, pague-se o tributo. Para quem é devida honra, dê-se a honra. Para quem é devido temor, dê-se o temor. E é no versículo 8 de Romanos que Paulo fala sobre não devermos nada a ninguém a não ser o amor. Paulo também fala da urgência que temos, que o tempo está passando. Há 2000 anos atrás, Paulo diz assim, a noite está quase acabando e o dia logo vem. Vamos deixar o que é errado e vamos fazer o certo, comportando-nos com decência, nos revestindo de Jesus Cristo e não premeditando como vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Um capítulo extremamente prático, esse capítulo de Romanos, o capítulo de número 13. Falando sobre a obediência às autoridades, e é interessante nós vermos, por exemplo, Jesus e seus apóstolos nunca desobedeceram ao governo por razões pessoais. Quando eles o fizeram, fizeram para seguir os padrões morais de Deus. E essa desobediência custou-lhe caro. Por que é que, por exemplo, Paulo foi preso? Por pregar o evangelho. Ameaçados, agredidos, enviados à prisão, submetidos à tortura e até mesmo executados pela sua fé. Então, se nós formos confrontados na nossa fé, e essa deve ser a única ocasião em que devemos desobedecer um governo. Quando um governo nos obriga
a desobedecermos a Deus. Vivamos, então, em paz com o Estado, desde que o governo nos permita vivermos de acordo com a nossa fé, com aquilo que é a nossa convicção espiritual. E ainda que o governo seja injusto, se você é do bem, você não se sentirá atemorizado. Quando a autoridade, ela cumpre o seu dever, quando ela também é justa, a gente não tem nada a temer. Que Romanos 13 seja uma verdade na nossa vida. Que o Senhor Jesus assuma o controle da nossa vida. Se formos mais e mais semelhantes a Ele, se cultivarmos as suas qualidades, aquilo que Ele nos ensinou quando esteve aqui no mundo, o amor, a humildade, a verdade, o serviço, que nós nos enchamos e nos revistamos de Cristo, para que possamos agir com o nosso irmão como Ele agiu em relação a nós, fechando toda a porta do pecado, toda a porta do desejo pecaminoso. Amanhã vamos falar sobre Romanos 14, antepenúltimo capítulo, onde Paulo fala sobre relacionamento, sobre auxiliarmos o nosso irmão que é mais fraco na fé. E a gente já está chegando aí para a reta final, vamos encerrar aí no sábado. Que Deus nos abençoe sempre em nome de Jesus. Meu bom dia para a querida Zenaide está por aqui, bom dia, Deus abençoe. Pastor Alex Lucas, a pastora Solange, a pastora Simone, quanta pastora, quanta gente querida, Deus abençoe cada uma de vocês. Carlota, querida, bom demais estar com você aqui, uma excelente quarta-feira para minha querida Carlota, que Deus te abençoe, querida. Muito bom ter você aqui conosco. Você que pode, pare aquilo que você está fazendo agora. Pegue aí os teus pedidos de oração. Vem comigo para que juntos nós clamemos a Deus. Oremos agora ao Senhor e vivamos aqui todo o bem que Ele já preparou para nós, em nome de Jesus.